Bom, sejam bem-vindos, boa noite. Hoje é a nossa aula de português 7, né? Nós já temos aí um caminho bem bacana dentro da disciplina de português, já são 7 aulas, né, com a aula de hoje. Muito conteúdo nós já vimos, nós já estudamos. E é isso, né, gente? Português é um estudo contínuo. É muita regra, é muita coisa que a gente tem que estudar, que aprimorar. E é como eu sempre falo para vocês, né? É uma sequência de conteúdos a língua portuguesa. Pode ser que tenha conteúdo que você perdeu anterior, que quando chegar num conteúdo de aula que você esteja participando, você vai acabar não compreendendo, porque perdeu um conteúdo importante anterior. Então, é algo assim, que eu tento fazer uma sequência, né? Eu tento seguir uma lógica aí dentro das regras da gramática normativa, né, da língua, para que vocês peguem todo esse conhecimento acumulado já em 6 aulas, né, a 7ª hoje, então que pegue todo esse conhecimento e seja produzido de uma forma eficaz, né, e seja utilizado aí de uma forma eficaz. Então, assim, a gente vai chegar aí em crase, nossa próxima aula aí, português 8, já temos aula marcada, inclusive, já temos um calendário, vem aí aula de português 8 e aula de português 9 em julho, né? Se eu não me engano, a primeira aula, a de português 8, vai ser dia 7 e a de português 9 mais para o finalzinho do mês, dia 21, por aí. Então, assim, vocês já têm um cronograma prontinho de aulas aí do mês seguinte, que é julho. Então, aproveitem, se programem, né, para estar aqui ao vivo. A aula ao vivo, gente, é muito diferente de você assistir uma aula gravada, porque você está aqui com o professor na mesma hora ali, ao mesmo tempo, e você pode tirar a sua dúvida na hora que ele está explicando. Então, assim, eu indico a todos vocês que sempre assistam às aulas ao vivo, tá? Porque para assistir uma aula gravada, de repente, né, você está ali, surge uma dúvida que você não pode falar com o professor naquela hora ali, porque já é uma gravação. Então, assim, para vocês que estão na aula aí, ao vivo, aproveitem essa oportunidade, aproveitem esse momento. De repente surgiu uma dúvida quando você estava praticando uma questão no final de semana, ou estava estudando aí outra coisa dentro da disciplina que você está em aula ali, e você quer tirar uma dúvida ali com o professor, pode trazer a sua dúvida, tá? Eu sou super assim, tranquila, não é porque você tem uma dúvida que não é do tema da aula que eu não vou tirar a sua dúvida. Com certeza, pode trazer qualquer dúvida que vocês tenham dentro do estudo para concurso militar aí que vocês estejam fazendo, tá? É sempre importante, já falei para vocês isso, né? Não estudem só durante a nossa aula aqui ao vivo, né? Aproveitem os materiais, pesquisem questões anteriores, refaçam as questões que nós acabamos assim praticando em aula, né? Refaçam essas questões também, muito importante. Façam resumos, isso é bem legal. Pega meu material e pratica, faz um resumo do que a professora passou naquele material, ou tenta botar numa folha, num papel, no caderno, o que você lembra sobre aquele conteúdo. Isso significa, gente, estudar. E estudar nem sempre é algo prazeroso, nem sempre é algo leve, nem sempre é algo divertido. O estudo requer tempo, esforço, dedicação. Então, assim, se você está tendo tempo para estudar, é bacana. Tem que ter tempo para estudar, já que seu foco é passar num concurso militar, principalmente, né? Se você está tendo foco, perfeito. Vocês estão aí na aula vivo, ó, vocês estão focados. É isso aí. Foco já é meio caminho andado aí também. Se vocês têm disciplina e dedicação, fechou o combo da aprovação em concurso militar. Então, assim, gente, nós estamos aqui juntos com vocês, nós queremos a aprovação de vocês. A gente quer que vocês cheguem aqui, né, depois da prova, se fez a prova, conta pra gente como é que foi. Caramba, eu estudei matemática, caiu aquilo que o professor falou, o professor Reinaldo. Caiu aquilo que a prof. Paty falou lá na prova que eu fiz. Então, assim, é bom a gente receber esse feedback de vocês. Então, sempre que vocês puderem, conversem com a gente. Me chama, né, lá no grupo, chama a Jaque, chama a Natália, a Márcia, que são as meninas aí da equipe do pré-militar. Então, aproveitem essa oportunidade. O feedback é muito importante para a gente também, tá bom? Mas, falando da aula de hoje, né, já mandei o material no grupo, se vocês depois quiserem imprimir, fazer anotações no material, já pedi para pegar um caderninho aí, porque vai ter muita coisa interessante, bacana para a gente anotar aí hoje.
Quem estava na aula de português 6 sabe muito bem que continuação vai ser hoje aí. Nós temos a parte 2 das orações subordinadas. A aula de português 7, então, o foco é nas orações subordinadas. A gente vai fechar o estudo da subordinação hoje. Na aula de português 6 foi as orações subordinadas substantivas. Eu lembro que vocês participaram bem, né? Foi muito bacana, que a gente praticou várias questões aí, que vocês participaram muito também. E agora, nessa aula de português 7, qual é o foco? Faltaram 2 tipos de orações subordinadas para a gente fechar o estudo da subordinação. E, gente, orações subordinadas caem muito em prova militar. Eu vou trazer questões anteriores para vocês aqui, de provas que virão aí pela frente, ó. A gente tem Colégio Naval, final de julho. A gente tem aí a SPSEX, que é em setembro. Então, ó, a gente está em junho. Julho, agosto, setembro. Tem mais uns 3 meses pela frente. Mas a gente já está estudando oração subordinada. E vai cair lá na sua prova da SPSEX. Pode aguardar, tá? Nós temos aí também a ESA, né, em setembro. Tem Colégio Naval, tem EFON. Tem muita coisa vindo aí pela frente. Então, assim, tudo que a gente está estudando até agora cai em todas essas provas. Português é a mesma coisa para todas elas, gente. Eu não sei se outra disciplina muda, mas português, que é o meu foco aqui, eu posso dar certeza para vocês que vai cair em todas essas provas, tudo isso que a gente já está estudando em 7 aulas. E virão outras pela frente, né? Então, assim, não podemos parar. Quando chegar mais próxima, de repente, de alguma dessas, a gente pode fazer uma revisão, mas aí vem do interesse de vocês também. Poxa, eu estou precisando de uma revisão geral do que a professora falou. Pede lá no nosso grupo, vocês precisam participar lá no nosso grupo, galera. Vocês precisam ser ativos. Ó, estou sentindo que preciso revisar, já são 9 aulas de português. Caramba, quero dar uma revisada em algumas coisas aí. Bota lá no grupo. Poxa, será que a Profepati pode dar uma aula de revisão geral de tudo que ela já explicou? Com certeza, a nossa equipe ela vai acolher aí, vai atender o pedido de vocês, mas a gente precisa ver o interesse também. Então, assim, aproveitem essa oportunidade. O nosso grupo está super aberto aí para vocês perguntarem, interagirem, tá bom? Conto com vocês aí, então. Então, vamos embora. Aula de hoje, orações subordinadas, parte 2. O que acontece? Faltaram 2 tipos, né, para a gente revisar, que são as orações subordinadas adverbiais e as orações subordinadas adjetivas. Lembram disso? Então, faltam essas 2 aí. É o que a gente vai estudar hoje. Por que eu juntei as 2? Porque as adjetivas só tem 2 tipos. Então, é rapidinho, é tranquilinho de entender. Eu vou dar um macete para você diferenciar essas 2. Muito fácil, muito tranquilo. O foco maior é nas adverbiais, porque a gente tem 9 tipos de adverbiais. E vocês vão ver nas questões que eu trouxe para vocês, na aula de hoje, quais são os tipos que mais caem. Isso é bacana também, que isso é estratégia, né? Poxa, são 9 tipos, mas aí eu posso mostrar para vocês que desses 9 tipos, de repente, 3 caem mais. 3 têm uma recorrência maior aí nas provas de concurso militar. Então, fiquem antenados aí, ligados, que eu vou passar essas dicas. Vocês sabem que na minha aula de português, eu passo várias estratégias, vários visus, né? Passo várias visões aí para vocês, várias dicas, para vocês arrasarem. Porque eu sempre falo, não é você levar só o conteúdo, só o estudo. Você tem que levar estratégias, você tem que levar dicas para otimizar o seu tempo, para otimizar a sua prova ali, para você fazer mais rápido, fazer de forma eficaz, não perder tempo em coisa que não há necessidade. Então, eu sempre passo estratégias para vocês. Então, assim, a nossa equipe é uma equipe campeã em aprovações, na UERJ, no Enem, e a gente vai ser campeão em aprovações também esse ano no pré-militar. Confiem nisso, hein? Então, assim, vamos começar nas orações subordinadas adverbiais. Qualquer dúvida, estou de olho no chat. Quem quiser ligar o microfone e falar, vou amar também a participação, tá? Eu gosto muito dessa interação com vocês, para saber se vocês estão entendendo. E é uma aula que é tranquilinha, né, gente? Quase uma aula particular aí, ó. Aproveitem, Vidal, Andressa, Miduim, aproveitem aí a nossa aula de português hoje. Mas vamos lá. Orações subordinadas. Por que elas são chamadas de subordinadas? Lembram disso? A gente já estudou nas subordinadas substantivas. Elas são chamadas de subordinadas porque uma oração vai depender da outra para dar o sentido completo daquele período.
Então, se você ler uma oração sozinha, ela provavelmente, por ela ser uma subordinada, a gente já tem que pensar nisso, né? Ela não vai ter sentido completo sozinha. Então, a dica da prof desde a aula passada, hein? Como é que eu faço, prof, quando eu vejo uma oração lá, para entender se ela é coordenada, subordinada? Primeira dica, encontre o verbo ou os verbos. Você tem que marcar lá na sua prova, no seu enunciado, os verbos que tem naquele período. Então, se você enxergar dois verbos, ele já não é um período simples, ele é um período composto, lembra? Dois verbos ou mais, duas orações ou mais, período composto. E se ele for período composto, ele pode ser período composto por coordenação ou por subordinação. Aí, depois que você acha os verbos, você separa as orações, faz aquela barrinha, que a prof. Paty fala desde a aula anterior. Faz aquela barrinha, desde a aula de oração, frase e período, né? Então, acho que é português 5 essa aula aí. Então, assim, separa com barrinha as ideias. Cada verbo que você encontrar vai estar dentro de um sentido, de uma ideia. Então, você consegue separar as orações pela ideia que está girando em torno daquele verbo. Lembram disso? Então, aí você consegue achar as orações. Separa com barrinha. Aí, depois, o que você faz para saber se é coordenação ou subordinação? Você vai analisar cada ideia dentro de cada barrinha dessa que você vai fazer. Então, se entre uma barrinha e outra você perceber que aquela oração ela não precisa da outra que está do lado para ter sentido, ela sozinha tem sentido, você consegue entender o sentido, ela é uma coordenada. Agora, como é o nosso objeto de estudo hoje, se você separar por barrinha e analisar uma oração e outra oração, uma do ladinho da outra, e você vê que aquela oração ela vai precisar da outra para ter sentido completo, aí ela já é uma subordinada. Então, assim, isso que eu faria na hora de analisar um enunciado, porque vocês sabem que vai cair em qualquer prova militar, né? Vai cair coordenação, vai cair subordinação, vai cair todos os tipos de coordenadas, vai cair todos os tipos de subordinadas. Podem apostar que vai cair. Então, essa estratégia que eu passei é para vocês acharem mais rápido se ela é uma coordenação ou uma subordinação. Se ela é uma coordenação, já tivemos uma aula só de coordenadas sobre isso. Depois assiste de novo a nossa gravação aí, se tem alguma dúvida também. Mas como a gente está falando de subordinada, a gente tem que entender que, como muitas orações podem transmitir vários sentidos, e uma oração precisando da outra para complementá-la, pode também surtir vários efeitos e vários sentidos, por isso que dentro do estudo da subordinação, a gente tem 3 tipos de subordinada. Porque a maior quantidade de sentido vem o quê? Dentro da oração subordinada, né? Você pode ter sentido de sujeito, que é uma subordinada substantiva subjetiva. Você pode ter uma oração com sentido de tempo, aí vai ser uma oração subordinada adverbial temporal. Então, assim, por isso que as subordinadas, a gente tem uma quantidade muito maior de sentidos. Porque uma, quando necessita da outra, para dar sentido, ela pode necessitar da outra para dar sentidos diversos, variados. Imaginem quantos sentidos a gente não tem aí. Por isso que o estudo da subordinação ele é um pouco mais complexo. A gente tem que prestar muito mais atenção, porque são muitos tipos de subordinadas, né? Então, hoje aqui, a gente vai ver as adverbiais e as adjetivas. As adverbiais, elas são chamadas assim, de orações subordinadas adverbiais, porque elas expressam uma circunstância que advérbios também expressam. Então, reparem só, por que elas são subordinadas adverbiais? Porque elas vão exprimir, elas vão expressar um sentido de circunstância adverbial. Repare só, agora ela não é mais uma oração substantiva, subordinada substantiva, porque agora ela não vai ter um papel de substantivo, ela vai ter um papel de advérbio, de circunstância adverbial. Lá na subordinada substantiva, a gente viu que poderia trocar pela palavra isso, ou disso, lembra as dicas que eu dei nas substantivas? A partir de agora, elas não terão valor de substantivo. Então, não vou poder trocar por isso, nem disso, porque elas têm agora um papel diferente. Agora elas têm papel adverbial. E o advérbio, gente, ele indica circunstância, né? Isso você já sabe que a gente estudou em classes gramaticais isso, né? Mas assim, o advérbio, ele pode indicar várias circunstâncias. Ele pode indicar circunstância de tempo, circunstância de comparação, circunstância de modo, várias circunstâncias que qualquer advérbio pode indicar, pode expressar.
Então, assim, a oração subordinada adverbial, ela vai expressar uma circunstância da oração a que se subordinam. Vai ter uma oração principal e uma oração subordinada adverbial. E a oração subordinada adverbial, ela vai indicar uma circunstância da oração principal, da oração que ela está fazendo referência, que ela está acompanhando, que ela está complementando. E essa circunstância é a função de um advérbio. Então, por isso que ela é chamada assim, tá bom? Porque ela vai estar indicando uma circunstância adverbial. Por isso que ela é uma oração subordinada adverbial. Só que aí, o que acontece? Algumas orações adverbiais, né, subordinadas adverbiais, elas podem vir desenvolvidas ou elas podem vir reduzidas, tá? Cai alguma coisa? Cai alguma coisa a ver com desenvolvida e reduzida, sim, não vou mentir para vocês. Mas o maior detalhe que vocês têm que entender não é saber desenvolver ou reduzir uma oração subordinada adverbial. É saber entender o sentido que ela expressa, tá bom? Pode ser que caia no enunciado que ela é desenvolvida, que caia no enunciado, né, nas suas alternativas lá, que ela é uma reduzida de particípio ou reduzida de infinitivo. Isso pode aparecer. Então, eu vou falar de uma forma muito mais simples e rápida, porque, assim, você não vai ter que reduzir nem vai ter que desenvolver. Então, já é meio caminho andado. Não tem nem como reduzir ou desenvolver, só se fosse discursiva, né? Como nossas provas aí são objetivas, então, assim, você não vai precisar fazer isso. Que bom, né? Mas pode ser que caia, como eu falei para vocês, dentro das alternativas, se ela é uma desenvolvida ou se ela é uma reduzida. Então, o ideal é que você saiba a diferença de uma desenvolvida para uma reduzida, só isso. Mas você não vai precisar, como eu falei, escrever, né? Desenvolver ou reduzir uma oração. Então, o que eu digo para vocês? Ela é desenvolvida quando ela tem conjunção. É essa a pegada, é essa a jogada. Quando uma oração subordinada é desenvolvida, adverbial, né, é desenvolvida, é porque ela possui conjunção, ela possui conectivo. Por isso que a gente diz que ela é desenvolvida. Por exemplo, não viajamos porque estava chovendo. Apareceu por quê? Porque é uma conjunção. Então, ela é desenvolvida. Choveu aqui como chove em Belém. O como, ele é um elemento comparativo, né? Ali a gente tem uma oração subordinada adverbial comparativa, mas a gente vai chegar lá. Mas eu digo que ela é desenvolvida por quê? Porque existe a conjunção aparecendo ali, conectando uma oração à outra. Choveu tanto que o jogo foi suspenso. Ali, novamente, destacado em vermelho, né? A gente tem a conjunção que aparecendo, conectando as orações. Então, perfeito. Elas são desenvolvidas porque possuem conjunção. Isso vocês têm que anotar aí no caderninho de vocês, tá bom? Por isso que ela é chamada de desenvolvida. Agora, quando elas são reduzidas, o que acontece com elas? Vamos lá. O nome já diz, você vai ter que tirar alguma coisa. Você não vai estar reduzindo essa oração? Então, o que você vai fazer? Você vai tirar a conjunção. Tem duas coisas que acontecem para você reduzir uma oração subordinada. Você vai tirar a conjunção e você vai pegar o verbo que está conjugado dentro da oração subordinada e vai transformar esse verbo em uma das três formas nominais que nós temos dos verbos. Que são quais essas formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio. Para quem está em dúvida, quem não lembra o que é infinitivo, gerúndio e particípio, já anota aí. Infinitivo é quando o verbo termina com R. Por exemplo, ar, ir. Comer, amar, partir. São verbos que estão na sua forma nominal, que é o infinitivo. Por que a gente chama de forma nominal? Porque o verbo ele não vai estar conjugado para ninguém. É diferente eu falar, né? Eu como lasanha, do que eu falar comer lasanha. Repararam? Você não sabe quem é que comeu. Mas quando eu digo eu como lasanha, eu sei que está fazendo referência à primeira pessoa. Então, assim, o infinitivo é uma forma nominal, como se o verbo tivesse com seu nome. É o nome do verbo. Ele pode estar com o nome no infinitivo, no gerúndio e no particípio, entenderam? Então, infinitivo tem um Rzinho no final. Então, você vai pegar esse verbo que está conjugado na oração subordinada e vai botar ele com Rzinho no final. Você vai dizer que ela é uma reduzida de infinitivo. Sem conjunção e com verbo no infinitivo, né? Gerundial, agora esse verbo ele vai estar no gerúndio. Ele pode também estar no gerúndio quando a oração é reduzida. No gerúndio, ele já é diferente. Ele não termina com R. Ele termina em NDO. Comendo, partindo, cantando. Então, ele termina com NDO. Aí que é o gerúndio. Então, o verbo ele pode estar assim,
comemos. Aí você vai ter que pegar esse verbo da oração subordinada e vai ter que botar no gerúndio, comendo, por exemplo. Entenderam? Ou comer, no infinitivo. Ou, para reduzir, você pode ter também essa oração num formato participal. O que seria participal? No particípio. No particípio, esse verbo ele vai terminar em DO só. Por exemplo, partido, cantado. Aí tem as suas formas, né? O particípio ele tem uma forma irregular também, né? Ele pode terminar em TO ou DO, né? Por exemplo, comido. Só que tem que ter cuidado com alguns verbos, como eu falei para vocês, irregulares. Por exemplo, o verbo fazer. O verbo fazer não existe fazido. A gente vai ter que botar num particípio irregular, que é feito. Então, ele não termina só em DO. Ele pode ter um particípio irregular que vai ter que terminar com TO. Vai ter que estar num formato diferente esse particípio, entenderam? Porque tem verbos que eles não aceitam, né, a forma participal terminada em DO, como o verbo fazer, como eu falei para vocês. Então, assim, qual é a ideia da reduzida? Só para a gente fechar, vocês não vão ter que fazer essa redução escrita, né? Então, é só saber visualizar quando ela vai ser desenvolvida e quando ela vai ser reduzida, tá bom? Isso que eu estou fazendo vocês prestarem atenção. Olhem esses exemplos ali. Ao sair, feche a porta. Reparem, ela não vai ter conjunção, e você vai ver nitidamente que vai ter um verbo que vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Vai estar em uma dessas três formas nominais. Ali a gente viu sair, que está no infinitivo, né? Então eu já sei, opa, ela não é desenvolvida. Ela é uma reduzida de infinitivo, porque está com Rzinho no final. Entenderam? Olha de baixo. Desaparecendo a causa, cessa o efeito. O que aconteceu nessa oração aí, nesse período? Eu tirei a conjunção, não aparece conjunção nenhuma aí, gente. E eu peguei o verbo que deveria ser desapareceu, devia estar conjugado para alguma pessoa esse verbo, né? Aí o que ele fez para reduzir? Colocou no gerúndio, desaparecendo. Terminou em NDO. Então, eu sei que ela é uma oração reduzida, porque não tem conjunção, e ela é reduzida de gerúndio, porque o verbo está terminando ali em NDO, em gerúndio. E por último, olha o feito ali que eu falei para vocês como exemplo. Feito o silêncio pedido, o professor pôde falar. Ali a gente observa o quê? Que ela não é uma desenvolvida porque não tem conjunção, foi retirada uma conjunção dela, e o que acontece? O verbo, ele está no particípio, né? Então, ela é uma reduzida de particípio. O que eu estou chamando a atenção para vocês? É como vocês não vão precisar fazer essa troca, não vão precisar desenvolver uma reduzida, nem reduzir uma desenvolvida, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que perceber visualmente quando ela vai ser desenvolvida e quando ela vai ser reduzida. Isso eu digo para avaliar questões da prova do concurso militar. Então, qual é a estratégia? É você entender visualmente quando ela está desenvolvida e quando ela está reduzida. É só isso que eu quero mostrar para vocês. Quando ela estiver desenvolvida, você vai ver a conjunção aparecendo ali naquele período, conectando orações. Você vai ver que o verbo que está dentro da oração subordinada, ele vai estar conjugado bonitinho para alguma pessoa. Vai, sabe por que vai? Porque você vai ter tirado uma conjunção. Você reparou que aconteceu isso? Foi retirada uma conjunção e no lugar da conjunção, você vai ter que botar uma vírgula ali. Isso aí, isso vai acontecer, tá? Bem, bem observado. Tá vendo como vocês já estão visualizando de uma maneira diferente aí as questões, as frases? É isso aí. É isso mesmo. Porque geralmente a gente usa a conjunção depois da vírgula, né? Mas como não tem a conjunção, a frase ela vai continuar, né, estruturalmente do jeito que ela estaria anteriormente, mas com alguns detalhes dessa redução, tá bom? Então, assim, entendeu essa diferença de uma desenvolvida para uma reduzida? Ok, você já vai conseguir fazer as questões lá do concurso militar, tá bom? Não se preocupem nisso de desenvolver, reduzir orações. Vocês não vão precisar fazer isso. Não tem questão. Eu tenho estudado, obviamente, né, as bancas e tudo mais. Eu não observei questão que pede para você reduzir ou pede para você desenvolver. O que eu tenho observado, eu até trouxe para a gente aí praticar algumas questões, o que eu tenho observado é isso, é que eles cobram
em uma das alternativas lá, que ela pode ser uma reduzida ou pode ser uma desenvolvida, mas a frase ela já vai estar no enunciado e você vai ter que observar se ela está desenvolvida ou reduzida nesse aspecto, entenderam? Então, tenham muito mais atenção e cuidado a essa parte visual dessas orações subordinadas adverbiais, tá? Se elas estarão reduzidas ou desenvolvidas. Aí, nesse quadrinho, a gente já começa a ver os tipos de orações subordinadas adverbiais. Aí vocês têm que ter um detalhe, um cuidado maior. Porque eu não posso dizer para vocês assim, só vai cair comparativa. Só vai cair conformativa. Não posso dizer para vocês, porque eles podem escolher. Né? O que a gente pode estudar e reparar daqui a pouco nas questões são as que mais caem. Tá? Isso a gente pode fazer a partir de um estudo, né, de uma avaliação de algumas questões, a gente dá uma observada em qual ali a banca coloca mais. Isso é bacana para vocês fazerem também, deverzinho de casa, ó. Peguem questões anteriores. Tem vários sites, né, que tem provas anteriores, questões anteriores, que até eu trouxe para a aula de hoje algumas, e avaliem isso, analisem. Caramba, eu acho que a banca que eu vou fazer, que é o Colégio Naval, que é agora em julho, final de julho, eu vou reparar o que a banca mais cobra dentro das orações subordinadas adverbiais. Aí anota. Caramba, de 10 questões de português, né? A gente teve ali 3 que caíram orações subordinadas adverbiais. E quais tipos caíram? Aí anota. Isso é bacana, gente, porque assim, eu falo para toda aula, todo aluno, né, que me procura para ter aula de a ver com concurso militar, eu falo isso. A gente tem que estudar a banca. Não adianta você ir para um concurso que é tão concorrido, né, como o concurso militar, e você não estudar a banca. Não adianta. Eu sempre até uso a expressão, né? A gente tem que quebrar a banca. O que é quebrar a banca? Em que sentido eu uso essa expressão? É você estudar a banca, é você entender o que a banca geralmente mais cobra, de que maneira ela vai cobrar. Então, assim, é um estudo que vocês têm que fazer, isso é importante, tá? Mas eu tento trazer sempre, né, algumas novidades, algumas coisas a ver com as bancas aqui nas nossas aulas, tá? Coloco muitas questões, né, a ver com as bancas de provas que já estão próximas aí de acontecerem. Mas vamos lá, são 9 tipos, né, de orações subordinadas adverbiais. Aqui eu trouxe, nessa tabelinha, tem alguns, né? 1, 2, 3, 4, tem 6 aí, e o restante vai estar no outro slide. Mas vamos lá, a gente tem muitos 6, vocês repararam? Dentro das orações subordinadas adverbiais, nós temos 6, 6. Até combina, ó. Repararam, até combinou, hein? Nós temos 6, 6. O que seria esse 6, 6? O que eu digo de 6, 6 é porque a pronúncia é muito parecida, né? Seria assim, ó. 6, número 6. E o 6 de C, letra do alfabeto. Seria mais ou menos assim, ó. 6, 6. Por que é esse 6, 6? São 6 tipos de orações subordinadas adverbiais que começam com a letra C. São essas aí, ó. Causais, comparativas, concessivas. Deixa eu até ver se tem nas outras aqui. As outras são diferentes. Aí eu separei assim propositalmente, repararam? Porque é isso mesmo. Aí vamos lá, a gente tem o C de causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa e consecutiva. São esses 6 que eu falei para vocês aí. Cada uma delas vai ter um sentido diferente. Por exemplo, as causais vão estar transmitindo uma ideia de causa, de efeito, de motivo, de explicação de alguma coisa. Elas são muito parecidas com as coordenadas explicativas, né? Coordenativa e explicativa. Por quê? A gente vai ter o uso da conjunção porque, a gente pode usar o por também. Tem várias conjunções que a gente pode usar aí, mas todas elas vão transmitir ideia de causa. Aqui, muito aluno confunde causa, mas eu já falo de uma maneira um pouco mais fácil de entender. O que seria essa causa? É como eu falei, uma explicação, um motivo de alguma coisa ter acontecido, explicando a causa, o porquê. Então, basicamente, é isso. As comparativas já transmitem a ideia de comparação. Reparem que o nome delas é a ideia que elas transmitem. Uma ou outra ali que, às vezes, o aluno fica meio perdido, né? A gente vai chegar ali na concessiva, consecutiva, já vou explicar para vocês ali, mas assim, basicamente, o sentido dela é o nome dela, comparativa, sentido de comparação. Você vai estar comparando uma coisa a outra. A gente usa muito como.
O como transmite é uma conjunção que transmite ideia de comparação. O do que também, né? Você consegue comparar elementos usando também o do que. Aí vem as concessivas, tá? As concessivas, elas transmitem ideia de concessão, mas muitos alunos ficam perdidos também. Mas concessão é o quê, professor? O que é uma concessão? Aí eu explico para vocês. Essa concessão é como se fosse uma ideia oposta. Ela aparece muito também com as coordenadas adversativas. Eu estou dizendo que se parece, tá? Não quer dizer que é a mesma coisa, presta atenção. É só para vocês tentarem fazer uma conexão e entenderem o sentido dela. A concessiva é uma oposição, é um contraste, é uma concessão. Isso que é uma concessão. É você falar uma coisa na primeira oração e depois você contestar, você contrastar. É isso. E a gente tem como uma conjunção aí principal é o embora. A gente usa muito o apesar de, o embora, entre outras conjunções, né? Que existem várias, mas são as mais usadas, tá bom? Eu botei ali as mais usadas em provas de concurso militar, as mais comuns. E a banca gosta muito de usar, banca de concurso militar, gosta muito de usar as comuns mesmo. Aquelas que são assim, fichinha, comuns, normais de aparecer dentro dessas classificações, desses tipos, tá bom? Aí vem a condicional. Transmite ideia de quê? Condição. Você vai ter uma condição sendo imposta ali na oração subordinada. Você só vai fazer alguma coisa se outra coisa ajudar para que aquilo aconteça. Então, a ideia de condição, ela trabalha muito com conjunção como se, caso, são as conjunções mais comuns ali encontradas nas condicionais, tá? Aí vem as conformativas. As conformativas, os alunos costumam confundir muito também. O que seria essa relação de conformidade? A conformativa, ela passa uma ideia de conformidade. O que é uma conformidade? Quando alguém diz alguma coisa e você não pode contestar. Você tem que seguir nos conformes. Tem até essa expressão que a gente usa muito, tudo nos conformes. O que é tudo nos conformes? É tudo acordado, tudo bonitinho, que a gente não pode mudar. Então, a conformativa ela vai passar realmente essa ideia de que alguém falou alguma coisa ou algo foi combinado e você não pode mudar aquilo. Então, as conjunções que a gente mais usa são conforme e como. Cuidado com esse como. O como, ele prega uma pegadinha. Não sei se vocês já repararam. O como, ele aparece na comparativa, ele pode aparecer na causal, ele pode aparecer na conformativa. Cuidado com esse cara. Eu faria um destaque aí da conjunção como. Por quê? Mas, professor, é difícil? Não acho difícil. Sabe por quê? Porque você vai entender o sentido. Quando ele for causal, quando ele for comparativo e quando ele for conformativo. Sabe qual é? Vou dar um exemplo. Ele sendo, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ele sendo comparativo. Você pode comparar uma pessoa com a outra. Por exemplo, minha mãe é bonita como uma atriz global. Olha, reparem, eu comparei a beleza da minha mãe com uma atriz global. Agora, eu vou usar o como conformativo. Como o filósofo Platão falou. Repararam? Como eu disse, você não pode sair de casa, menino. Então, assim, esse como, ele vai transmitir vários sentidos, dependendo, né? Enfim, ele pode transmitir vários sentidos. Então, o que eu indico para vocês? Quando aparecer o como, já fiquem atentos, porque a banca pode colocar ele como uma pegadinha. Então, fiquem atentos e o que vocês vão fazer? Analisar o sentido. É só isso. É só analisar o sentido que ele está aparecendo. Ele está numa oração com que sentido? Você vai ler aquele período e vai interpretar o sentido dele. Então, assim, na conformativa, a ideia é tudo nos conformes. Conforme Machado de Assis escreveu no seu livro tal, como a música tal retrata, aí vai ter um trecho lá, uma frase. Agora, consecutiva. Consecutiva, tem que lembrar que é uma ideia de consequência. É o efeito de alguma coisa, é a consequência de algum fato, de algum ato. Você vai ver que na oração principal vai ter uma situação sendo retratada, a gente já vai ver isso nos exemplos. E na oração subordinada, você vai estar explicando uma consequência daquilo. Por exemplo, choveu tanto que alagou toda a cidade. Olha a ideia de consequência. Foi por ter chovido muito, ter chovido tanto, que aconteceu o quê? Aí vem a consequência. A cidade ficou toda alagada. Então, assim,
esses Czinhos aí, a gente não tem como confundir. Cada um vai expressar um sentido, uma relação, uma ideia diferente, vocês observaram? Cada um tem uma ideia, né, um sentido, tem um motivo para estar ali acontecendo, aparecendo dentro de um período. Então, o que eu indico a vocês? É muito mais interpretação, entender o sentido, do que propriamente você ter que ficar preso à conjunção, preso a separar orações. Então, elas transmitem sentidos diferentes. Então, você tem que observar isso aí acontecendo. Aí vamos para as 3 últimas. Agora a gente não tem mais Czinho. O Czinho acabou. Foram 6, 6. Aí agora são as 3 que faltaram aí, que são tranquilas, porque elas têm sentidos diferentes também. Elas não dá para a gente confundir. Que são as finais, as proporcionais e as temporais. Vamos lá, as finais transmitem a ideia de finalidade. Aí, quem tiver dúvida o que é essa ideia, já anota aí. A ideia de finalidade é como se você tivesse um fim, um objetivo para fazer alguma coisa. Um objetivo para alcançar, né? Digamos assim. Então, você sempre vai transmitir uma ideia de fim, de fim, não é início de fim de narrativa, final de narrativa, mas sim de um objetivo. Então, as conjunções que a gente mais usa tem até a ver com o nomezinho dela, a fim de. Olha que ideia bacana. O a fim de já indica qual é a sua finalidade para fazer alguma coisa, enfim, qual é o seu objetivo. E o para, que também é muito comum. Por exemplo, estudei dia e noite para ser aprovada no concurso. Então, esse para, nessa frase que eu fiz, está indicando um objetivo, está indicando uma finalidade. Você estudou muito para realizar uma certa ideia, né? Você quer uma aprovação. Então, por isso que você estudou muito. Então, tem um objetivo de você ter passado dia e noite estudando, entenderam? Então, assim, afinal, ela vai indicar essa ideia de objetivo, de finalidade, de fim. Proporcionais já tem a ver muito com a matemática. O português ele tem umas conexões com a matemática. E acontece isso nas proporcionais. Por quê? São orações adverbiais que vão indicar proporção, que vão indicar quantidade, que é a ideia de proporção matemática mesmo. Por exemplo, a gente tem algumas conjunções. A medida que indica uma proporção. Por exemplo, à medida que você estuda, você aprende. Olha aí a proporção. Então, se você estuda muito, você aprende muito. Se você não estuda nada, você não aprende nada. Então, a ideia de proporcionalidade está aí nesse à medida que, ao passo que são as mais utilizadas aí dentro das nossas proporcionais, tá? À medida que, então, gente, o concurso militar adora usar a medida que, tá? Podem apostar que vai cair a medida que. Agora, para fechar a ideia circunstancial das adverbiais, a gente tem as temporais, que vão indicar o quê? Tempo, né, gente? O nome já diz, a temporal vai indicar tempo. E é muito fácil perceber essa ideia de tempo dentro de um período. Por quê? Você vai estar lendo lá a frase e você vai perceber que quando você usa o quando ele geralmente dá a ideia de tempo, assim que dá a ideia de tempo. Não vai estar escrito lá, por exemplo, a hora. Cuidado. Tem aluno que erra porque vê lá, por exemplo, às 10 horas da manhã. Ah, é uma temporal porque indica tempo. Não, mas você não usou conjunção nenhuma. Às 10 horas da manhã você não está usando conjunção nenhuma. Então, assim, a ideia de tempo vai aparecer com o uso dessas conjunções. Quando, que é o que mais vai aparecer, é o que vai cair nessas questões, é o quando. Por exemplo, quando você chegou, eu que não tenha indicando horas, mas quando você usa esse quando você chegou, você está indicando um tempo específico. Você não precisa dizer que chegou às 2 da tarde, às 3 da tarde. Não. O quando, ele já sozinho, essa conjunção, ela já vai transmitir essa ideia de tempo. Então, assim, vamos seguir aqui, vamos ver como é que vai aparecer, como é que vai ser isso. Aí, o que eu fiz, gente? Esse slide tá ótimo para vocês estudarem, tá? Porque eu esmiucei cada tipo de oração subordinada adverbial para vocês. Botei exemplos, vários exemplos, não só um, para vocês verem como vai acontecendo isso. Só que eu queria chamar a atenção, antes da gente dar uma olhada nessa causal aí, para um detalhe. Nem sempre a primeira oração vai ser a oração principal, não. Acho que eu já falei isso em outras aulas aqui, se eu não me engano. Às vezes, o que vai acontecer? A oração ela vai estar invertida. Nem sempre a primeira
vai ser a principal, a primeira pode ser a subordinada, e a principal pode ficar lá no finalzinho do período. Então, se acostumem a visualizar dessa forma também. Por exemplo, aqui nessa primeira frase, como não fez a prova, ficou com nota 0, muito bem inverter, o sentido é ficar o mesmo, tá? Ficou com nota 0, como não fez a prova. Só que fica um pouco estranho, né? Porque a gente não fala muito assim no dia a dia. Mas assim, a oração principal, ela não necessariamente vai ser a primeira, porque a gente vai muito pelo nome, né? Se ela é principal, parece que ela vai aparecer primeiro no período. Mas não, é o que eu tô falando, ela pode estar no final. Então, olha o que aconteceu aí. Como não fez a prova, é a nossa oração subordinada adverbial causal, porque está o motivo, a causa. Ele ficou com nota 0, por que motivo? Foi porque ele não fez a prova. Pode ter vários motivos, né? Várias explicações. Olha a ideia de causa, de motivo, explicação. Eu posso ter ficado com a nota 0 porque eu não estudei. Eu posso ter ficado com nota 0, enfim, porque eu colei, o professor viu ali e me deu nota 0. Tem vários motivos para explicar por que eu fiquei com a nota 0, mas não. Eu dei uma explicação aí, ó, indicando uma causa, né? Um motivo. Como eu acabei não fazendo a prova, né? Não consegui fazer a prova, eu fiquei com a nota 0 automaticamente. Outro exemplo, ajudando os outros, empobreceu. Despedido do emprego, passou a pedir esmolas. Adoeceste, por comeres demais. Olha o por aparecendo aí. Por comeres demais. Vou falar para vocês, essas duas orações do meio são só exemplos, tá? Para vocês entenderem a causa. Porque não aparece necessariamente a conjunção nessas duas do meio, repararam? Mas eu vou falar para vocês, como vai cair na prova do concurso militar é como tá a primeira e a última frases, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos que não vai aparecer frase que não vai ter a conjunção, porque ela é um pouco mais difícil de analisar, de avaliar, repararam? Porque você não tem uma conjunção específica ali te indicando qual é o sentido, qual é a relação estabelecida. É mais para vocês repararem essa ideia de explicação, de motivo, de causa. Por isso que essas frases estão ali, tá bom? Mas assim, o como e o por, eles vão aparecer aí na causal. Vamos ver outra aqui. Causal, então, ok. A consecutiva, lembra que é a ideia de consequência? Vai ter alguma coisa sendo imposta na oração principal e você vai estar, na oração subordinada, colocando essa ideia de consequência, de por que aconteceu aquilo, qual foi o efeito daquilo, seria a consequência. Por exemplo, vamos lá. Maria foi tão bondosa que me deixou surpreso. Foi pela bondade dela que eu fiquei surpreso. Reparem na ideia de causa e consequência. Só que não confundam com a causal, tá? A causal não vai ter essa ideia de consequência, vai ser você explicando o motivo, explicando alguma coisa que aconteceu. Não vai ter essa ideia de essa relação de alguma coisa aconteceu e sofreu uma consequência, teve uma consequência. Não. Cuidado para não confundir. Por exemplo, chovia tanto que as ruas ficaram alagadas. A frase parecida com a que eu fiz lá na hora que eu estava explicando, né? Chovia tanto que as ruas ficaram alagadas. Aí vamos entender a ideia de causa e consequência, a ideia de consequência principalmente, de o porquê aconteceu aquilo, né? Enfim, elas se parecem, mas tem que ter cuidado. O que acontece? Foi por chover tanto. Olha a frase que eu estou fazendo, olha a ideia de causa e consequência. Foi por chover tanto que as ruas ficaram alagadas. Se não tivesse chovido tanto, as ruas não ficariam alagadas. Então, olha a consequência de um fato, de um ato imposto aí na primeira oração. Estudou tanto a ponto de ficar louco. Então, assim, ele só ficou louco porque ele estudou muito. Ele poderia ter ponderado, ter diminuído aí, né, a intensidade, ter relaxado um pouco. Mas não. A consequência foi o quê? Ele ter ficado louco. Ele ficou louco porque estudou muito. Então, assim, a causa e a consequência, elas estão muito atreladas, né? Por isso que eu estou pedindo atenção aí a vocês quanto à causal e a consecutiva. Lá nas frases da causal, a gente não tem uma consequência, repararam? A gente tem uma explicação de algo, mas não a consequência daquilo. Na consecutiva, a gente já vai ter a consequência aparecendo dentro da oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Aí vem a concessiva. Vamos lá, nosso terceiro Czinho, né? A consecutiva, como eu falei para vocês, vai expressar uma ideia que poderia ter acontecido, né? Que vai indicar ali um contraste, né? Quanto à oração principal. Então, a gente tem que prestar sempre atenção nesse detalhe, que vai ser uma ideia sendo oposta, sendo contrária. Por exemplo,
embora não fosse feliz no casamento, vivia com a esposa. Vamos prestar atenção no sentido? As adverbiais, galera, elas vêm muito do sentido também, tá? Vamos lá, essa pessoa, ela não tá feliz no casamento, mas continua vivendo com a esposa. Olha o contraste aí. Geralmente, quando você não tá mais feliz no casamento, você se separa, você pede divórcio, né? Mas não, mesmo ele não estando feliz no casamento, ele continua vivendo com aquela pessoa. Então, olha aí a oposição. Outro exemplo. Por mais que estudasse, não conseguia entender a matéria. Alguém passa por isso aí, ó, que às vezes estuda, aí acaba o quê? Não entendendo nada. Com a Profepate, vocês não passam isso, hein? Então, vamos embora. Olha o que acontece aí nesse sentido de concessão, sentido de oposição, de contraste. Caramba, a pessoa estuda. O que a gente espera? Que ela vai entender a matéria, que ela vai conseguir mandar bem. Mas não. Acontece o contrário disso. Então, olha o contraste aí. Ia à igreja todos os domingos, mesmo não sendo católico. Caramba! Legal, né? Mas assim, você vai à igreja todos os... Às vezes nem o próprio católico vai à igreja todos os domingos, né? Enfim, isso vale para qualquer religião. Às vezes a pessoa segue, eu sigo muito uma religião, mas não vai nem à missa, não vai nem à igreja, enfim, né? Nem comparece ao lugar onde você tem ali a sua religião, né? Onde você pratica a sua religião. Então, assim, se eu vou à igreja todo domingo, mas não sou católico, tem alguma coisa em contraste aí, não é? Alguma coisa diferente acontecendo aí. Então, é a oposição. O homem voltou, apesar de ter sido expulso dali. Gente, quem é que volta para um lugar depois que foi expulso? Olha a ideia de contraste acontecendo aí mais uma vez. Então, assim, observem os sentidos das orações, o período como todo. Converse com esse período, tá? Óbvio que mentalmente. Lá na hora da prova, se você ficar falando, a pessoa que está ali vigiando, né, o fiscal, ele não vai achar maneiro. Então, assim, prestem atenção nesses sentidos acontecendo, tá? É óbvio, gente, que ali dentro parecem as conjunções, né? Vocês repararam? Tem o embora, tem o por mais que, tem o mesmo, tem o apesar de. Aparecem ali aquelas conjunções que a gente percebe que elas dão todo esse sentido, elas que estabelecem esse sentido de contraste, né? Aí vem a condicional. A condicional é muito tranquila de observar, né? Essa ideia de condição, de você fazer uma coisa só se tiver outra em troca, né? Sempre essa ideia de impor uma condição para algo se realizar. Por exemplo, se eu tivesse 20 anos, casar-me-ia contigo, mas eu não tenho 20 anos, era só se eu tivesse. Aí eu ia casar com você. Mas como eu não tenho, olha a condição aí, só vou casar se eu tivesse, só iria casar, né, se eu tivesse. Salvo se houver proibição, tudo é permitido. Ali, esse salvo se é muito utilizado também, tá? Acho que a banca de concurso militar não utiliza muito esse salvo se, é mais o se e o caso. Mas é só você substituir, né? Por exemplo, se não houver proibição, tudo é permitido. Ou caso houver proibição, caso não houver proibição, tudo é permitido, né? Pode dar uma reformuladinha se usar outras conjunções aí. Então, assim, também transmite ideia de condição. Desaparecendo a causa, cessa o efeito. Só se desaparecer a causa, né? Ele não está dando uma ideia de certeza, né? Olha ali, o desaparecendo está transmitindo essa ideia de condição. Ele não deu certeza que vai desaparecer a causa, né? E olha que nem foi utilizada a conjunção mais comum ali. Só o verbo sozinho no gerúndio, na sua forma reduzida, como eu falei para vocês, ele sozinho ele conseguiu transmitir a ideia de condição. Repararam? Sem ter a conjunção. Perdido o emprego, pedirás esmola. Também. Ali a gente tem reduzida de particípio, né? Também conseguiu transmitir a ideia, mesmo sendo reduzida. Ideia de condição também. Aqui é legal que tem orações desenvolvidas com reduzidas, né? Só para vocês lembrarem aí como acontece esses dois formatos, né? De orações subordinadas. Vamos lá, comparativa. Comparativa tranquilinha também. Vamos ver os exemplos aí, ó. Assim como a garça levanta voo, também a voz dos oprimidos se elevam ao céu. Então está comparando ali o voo de uma garça com a voz dos oprimidos, né? Joaquim andava triste, como um viajante solitário. Comparou aí o modo de andar triste do Joaquim como um viajante, né, solitário, que também caminha daquela maneira triste, né, vagarosa, enfim. As formigas são menos preguiçosas que as cigarras. Está comparando aí a preguiça da formiga, né, com a preguiça da cigarra. Cada uma tem uma preguiça, né, diferente. Uma é menos preguiçosa que a outra. Mas a ideia de comparação é nítida em todas essas frases, né?
Não é de causa, não é de condição, não é de consequência. Reparem no sentido. Aí vamos para outra. Até então, sem dúvida, né? Tô seguindo. Se aparecer alguma dúvida aí, tô de olho. Conformativa. Agora a gente vai para o outro Czinho, conformativo. Lembra que é tudo nos conformes? Que não dá para contestar? Por exemplo, tudo será feito conforme manda a lei. Gente, uma lei a gente não pode contestar. Se virou lei, é porque não dá para você contestar, né? Então, assim, conforme manda a lei. Olha o conforme aparecendo aí. Conforme é a principal conjunção conformativa. E a própria conjunção já lembra a gente da classificação dela, né? Conforme e conformativa. Mas pode aparecer o como, lembra? Amai-vos uns aos outros, como disse o Cristo. Então, esse como está dizendo assim: se Cristo falou isso, não tem como contestar. Precisamos amar mais uns aos outros. Acabou. A matéria está sendo desenvolvida segundo está no nosso programa. Então, esse segundo também é uma conjunção muito fácil de cair para conformativa. Por quê? Você não pode contestar o que está naquele programa. Então, você precisa seguir do jeito que está escrito ali. Segundo está descrito ali. Então, conformativa também, de boa, né? Tranquilinha. Acabamos os 6, acho que deu para diferenciar bastante, né? Um Czinho do outro, dos nossos 6, né? Agora a gente vai para outras, as 3 últimas, né? A gente tem a final, que já falei para vocês a final, que dá aquela ideia de objetivo, finalidade de você fazer algo, né? Com que finalidade, com que objetivo. Por exemplo, rezemos para que o mundo tenha paz. Nossa, precisando muito, né? Essa situação que está acontecendo aí de guerra tá difícil, né? Então, assim, rezemos com que objetivo? Aí vem a finalidade, ó, para que o mundo tenha paz. Ideia de finalidade aí. Trabalhe para ter dinheiro. Qual é o objetivo de você querer trabalhar? De você querer passar aí para uma força armada, né? Para um concurso militar, chegar à farda. Qual é o objetivo? Para ter um bom futuro, para ter dinheiro, né? Que é profissão muito bem remunerada. Aposentadoria top, né? Garantida ali um valor super top. Então, assim, com que objetivo? O para, gente, ele é usado muito para indicar essa finalidade, esse objetivo. Aí vem o outro também que eu falei para vocês, que é o a fim de. O homem saiu a fim de encontrar um amigo. Então, com que objetivo ele saiu? Com que finalidade? Ele quis encontrar um amigo, marcou um encontro com um amigo. Então, assim, gente, final, tranquilo também, né? Aí vamos para outra, a proporcional, que eu já falei para vocês que é aquele conjuntinho com a matemática que o português tem, né? Exemplo, a noite chega à proporção que a luz recua. Então, da mesma maneira que a luz chega, a luz recua. É a mesma proporção, com a mesma medida, a mesma proporção. À medida que o tempo vai passando, a saudade aumenta. Então, quanto mais o tempo passa, mais a saudade aperta, mais a saudade aumenta. Olha a ideia de proporcionalidade. Quanto mais trabalho, menos valor me dão. Que triste, né? Porque geralmente a gente pensa assim, eu vou trabalhar mais e eu vou ter mais valor, né? Mas não, aí ele botou, né? Realmente acontece muito isso. Mas o quanto mais está indicando ideia de proporção. Mesmo que a resposta, né, não seja ao seu agrado ali na proporção, mas mesmo assim, gente, é a ideia de proporção, porque você está usando quanto mais. A ideia de quantidade, lembra? Sempre vai ser proporcional. Aí a nossa última, ficou faltando a temporal, né? Na temporal, a gente tem aquela ideia de tempo, lembra? Eu botei vários exemplos, ó. Antes de falar qualquer coisa, pense muito. E olha que eu nem usei a conjunção mais típica a mais comum do tempo, né? De temporal, que é o quando. Mas eu botei ali, ó, antes de. Antes de, subentende-se num tempo diferente daquele ali que você está falando. Então, eu digo para a pessoa, antes de você falar qualquer coisa, você pensa, hein? Pensa muito no que você vai falar. Então, assim, ela deveria ter pensado em um momento diferente daquele da fala dela. Então, olha a ideia do tempo. Eu os declaro marido e mulher, até que a morte os separe. Gente, até que a morte os separe é um tempo específico, né? Quando acontecer, aconteceu, aí vai separar, né? Mas, assim, é até isso acontecer. Esse até que está transmitida essa ideia de tempo. Aí vem a nossa conjunção preferida aí do tempo, né? Que é o quando. Quando chegar a casa, eu falo com minha mãe. Eu não preciso dizer que eu vou chegar daqui a 10 minutos, 15 minutos para a ideia de tempo. Eu quis dizer assim, eu não sei o tempo certo, mas eu vou usar o quando, ó. Quando chegar, eu falo com a minha mãe.
Outro exemplo, ó, depois que partiu, nunca mais voltou. Essa pessoa, quando foi embora, ela foi embora num tempo específico. Então, quando eu falo depois que, eu já estou indicando também uma ideia de tempo. Aí vem uma que é reduzida, ó. Terminando a festa, iremos para casa. Olha que legal, ela é uma reduzida de gerúndio. Terminando a festa. A gente tem um NDO ali, ó, no terminando. Então, esse terminando a festa, ela vai terminar num tempo específico. Então, esse verbo no gerúndio, ele está transmitindo esse tempo, essa ideia de tempo. Ao sair, fecha a porta. Agora a gente tem um verbo ali que está reduzido, né? Uma oração que está reduzida de um verbo no infinitivo. Ao sair, fecha a porta. Por que eu sei que é de infinitivo? Olha o sair ali terminado em R. O verbinho terminado em R. Aí, vamos lá. Por que indica tempo? Porque quando essa pessoa sair, ela vai sair numa época, num tempo específico, né? Feito o silêncio pedido, o professor pode falar. Aí mais uma reduzida de particípio, né? É após aquele silêncio, após ocorrer aquele silêncio, que o professor vai conseguir falar. Ideia de tempo. Gente, orações subordinadas adverbiais é isso. Há alguma dúvida? A gente vai praticar questões sobre essas orações subordinadas adverbiais, tá? Não fiquem desesperados, não. Elas virão aí, já. Aí, vamos lá. Dúvida nenhuma? Agora, preste atenção nas adjetivas, que, assim, não tem dificuldade, nem vai confundir a cabeça de vocês por ter estudado agora poucas adverbiais, sabe por quê? As adjetivas, elas são muito simples, tem uma diferença muito fácil, muito grande entre um tipo de adjetiva para o outro e o que a adjetiva faz. O nome já disse, ela é uma oração subordinada adjetiva, ela não vai ter valor de circunstância adverbial, não. Ela não vai poder indicar tempo, ela não vai poder indicar proporção, ela não vai poder indicar nada daquilo que a gente viu. Ela vai indicar o quê? Uma característica, o nome já diz. Ela vai caracterizar toda a oração a qual ela faz referência. Ela vai fazer um papel, ela vai cumprir um papel de caracterizar essa oração anterior. Por exemplo, vamos ver aqui. Como vocês vão ver que é muito tranquilo. Qual é a classificação? A gente tem a oração subordinada adjetiva restritiva, que a ideia dela é o quê? É particularizar, é restringir, é delimitar alguma coisa, tá? Só que tem um detalhe, ela não tem vírgulas. Ela é um tipo de adjetiva, a restritiva, ela não possui vírgulas. Eu nem iria no sentido, gente, vou falar a verdade para vocês, eu nem iria nessa ideia de restrição, de delimitação, porque ela não tem vírgula, acabou. Você vai ver que ela vai estar funcionando como uma característica de um termo anterior, por isso que ela é adjetiva, porém ela não vai ter vírgula. Por exemplo, a pessoa que lê constantemente tem uma maior facilidade em se expressar. Reparem vocês que ela começa pelo quê, né? Tem essa característica, que é o pronome relativo. Se ela é uma oração subordinada adjetiva, ela não vai ter uma conjunção, ela vai ter um pronome relativo, porque se ela está adjetivando, se ela está tendo função de caracterizar, ela não vai ser uma conjunção iniciando essa oração. Ela vai ter um pronome relativo começando essa oração, tá? Aí vamos observar que ler constantemente está caracterizando quem? A pessoa, que vai acabar tendo uma maior facilidade em se expressar, né? Então, reparem, aí a gente já tem algo diferente acontecendo também quanto à estrutura. Vocês repararam? A oração subordinada adjetiva, ela está no meio da oração principal. A oração principal é a pessoa tem uma maior facilidade em se expressar. Só que ela foi dividida, ela foi separada. E entrou no meio dela ali a oração subordinada adjetiva. Por que ela entrou ali nesse meio? Porque ela precisa caracterizar de forma clara o seu antecedente. Se você deixar para botar o que ler constantemente lá no final, você pode se confundir. Então, assim, está bem claro que ela está caracterizando a pessoa. Não é qualquer pessoa que tem uma facilidade maior em se expressar. Aí, vamos lá. Olha a ideia de particularizar, de restringir. É somente aquela pessoa que lê constantemente. Aí, sim, é uma pessoa que tem uma característica diferente, né? Aí, vamos lá. Essa é restritiva. A explicativa, qual vai ser a diferença dela? Ela vai ter vírgula. É essa a diferença. A restritiva não tem vírgula. A explicativa tem vírgula. Ela vai continuar com essa mesma ideia de caracterizar a palavra antecedente ou o termo, né, que antecede aí. Agora ela vai generalizar, ela não vai particularizar.
Ela vai universalizar, ela não vai restringir. Essa é a diferença de sentido, de relação. Só que a diferença mais clara que eu vejo, que é o que você tem que prestar atenção na prova, é se tem vírgula ou não. Geralmente a explicativa ela vem entre vírgulas, ou ela vem no final da frase depois de uma vírgula. No final da primeira oração, né? Depois de uma vírgula. Mas tem que ter vírgula na adjetiva. Se não tiver vírgula, ela é restritiva, automaticamente. Por exemplo, comprei um presente para minha namorada, vírgula, que mora em Brasília. Então, olha a ideia. Não é qualquer namorada, né? É a namorada, obviamente, espero que seja uma namorada, né? Que mora em Brasília. Então, assim, tá caracterizando a namorada, tá dizendo onde ela mora, por isso que ela é uma adjetiva, e ela é explicativa, porque tá explicando onde mora essa namorada. Só que você não precisa nem pensar nisso, só tem que olhar o quê? A vírgula. Teve vírgula? Explicativa. Adjetiva explicativa. Não teve vírgula? Adjetiva restritiva. Repararam como é a jogada? Porque as frases, elas podem até ser iguais, tá? A diferença vai estar no uso da vírgula ou não. Se ela não tem vírgula, automaticamente essa oração ela vai estar restringindo. Então, ela vai ser restritiva. Se tiver vírgula, você está só explicando alguma coisa de alguém, sobre alguém, enfim, para alguém. Depende de como vem, né? Mas, assim, pode aparecer com vírgula ou sem vírgula. Cuidado. Explicou? Vírgula. Restringiu? Sem vírgula. O que acontece nas provas militares? Você vai ter que observar esse uso da vírgula ou não. Por isso que eu digo para vocês que a oração subordinada adjetiva é muito simples, né? É só você ver se tem vírgula ou não. E realmente é isso. Só que assim, pode ser que caia pedindo o sentido, né? É o que eu digo para vocês. Às vezes é uma questão de semântica, de sentido. Aí cai lá uma oração subordinada adjetiva restritiva. Aí tá te perguntando qual é o sentido daquela oração. Aí, por ela ser uma restritiva, você vai ter que botar alguma coisa a ver com restrição, delimitação, entendeu? Particularização de algum termo. Pronto. Se ela for explicativa, se ela tiver entre vírgulas, você já vai observar. Aí você vai explicar qual é o sentido dela. Ela está explicando. Por isso que ela é explicativa. Ela está explicando alguma coisa, desenvolvendo uma explicação sobre alguma coisa. Pronto. Essa é a principal diferença, tá? E é realmente como cai nas provas de concurso. Agora a gente vai para as questões. Preparados? Vamos praticar isso tudo aí que a gente acabou de. Eu sei que é muita teoria, né, gente? Mas eu vou falar para vocês. Se a gente não parte da teoria, a gente vai chegar na questão e vai chutar. E não vai entender nada do que ela quer. Você pode relembrar uma coisa ou outra, mas por que você consegue relembrar? Porque você já partiu de uma certa teoria. Então, por isso que eu gosto muito nas aulas de trazer essa revisão mais teórica, né? E botar vocês para praticar depois a partir da teoria. Que aí, com certeza, o gabarito é mais certeiro, né? Assim. Primeira questão já é da banca da Marinha, ó. Aí não sei se alguém vai fazer da Marinha, mas já é uma questão que já trabalha com esse conteúdo que a gente está vendo aí, ó. Assinale a opção que indica a composição correta do período abaixo. Gente, banca de concurso militar adora questão assim. Aí ele vai botar vários tipos de período, vários tipos de oração, oração coordenada sindética, período composto por subordinação. Ele pode nem desenvolver muito qual é a subordinada, se é adjetiva, substantiva ou adverbial, mas ele pode botar que é subordinação. Aí você vai ter que saber o que é uma subordinação, entendeu? Então, precisa ter a parte teórica com certeza. Aí vamos lá. A frase, né? O período é o seguinte: se eu fosse porco, não engordava nunca. Aí vamos lá, esse oito entre parênteses aí é o parágrafo, e esse Szinho em cima do outro significa parágrafo. Mas como o texto era enorme, o que eu indico a vocês? Podem aparecer textos enormes, já falei isso em outras aulas, hein? Você vai direto para o enunciado. Às vezes você não precisa ler o texto todo, e a maior parte das vezes não precisa. É muito topical, ele vai te indicar onde ele quer que você analise, ele vai trazer a frase para o enunciado, já falei isso, é uma estratégia, você não lê um texto enorme, não precisa, olha aí como é que tem a frase, ainda tem parágrafo que ela tá, ele ainda faz duas coisas, ele ainda tira a frase de novo e ainda bota o parágrafo que ela tá, então não há nem necessidade, né? Isso, podem ir respondendo aí, que eu tô de olho. Miduim botou que é letra C, ó. Andressa já botou letra B. Ih, tá
Tá divergente aí, vamos ver aí. Opa, mudou de ideia? Ah, pensou um pouco mais, foi isso? Deu uma variada aí? Você tinha colocado B? Ué, mas aqui é pra... Ué, você tinha colocado B? Gente, ué, ninguém botou... Gente, eu juro pra você que quando apareceu aqui a mensagem, eu li C. Caramba, viajei então, hein? É que o chat não estava aberto, apareceu aquela mensagem rápida assim, né? Aí que eu fui abrir o chat. Gente, professora, eu tô precisando de óculos, hein? Bom que eu vou fitar uma manhã. Então, desculpe, Miduim, você tinha botado B, eu que li C. Mas vamos ver aqui. Se eu fosse porco, não engordava nunca. Ali aparece uma coisa que vocês repararam. Aparece uma conjunção ali, que é a conjunção se. Aí eu pergunto a vocês, a conjunção se, ela é típica do período composto por coordenação ou do período composto por subordinação? A gente acabou de ver aí, ó. O se, ele é condicional. Ele participa da oração subordinada, adverbial, condicional. Então, só de reconhecer a conjunção utilizada ali, você já saberia que o nosso gabarito é letra B. A gente só tem um período composto por subordinação. Isso aí. Perfeito, gabaritaram. Já estão espertos, hein? Tô gostando. E até se você fosse separar as orações, como eu falei para vocês, você também ia achar que é só subordinado, sabe por quê? Vamos separar? Se eu fosse porco, pum, primeira oração. Não engordava nunca, segunda oração. Então, se eu fosse porco, a oração ela precisa de uma continuidade, né? Ela precisa de uma explicação. Você não faz uma frase só assim, ah, se eu fosse porco. Aí a pessoa vai te perguntar, ué, o que você faria se você fosse porco? Né? Precisa de um porquê, de uma explicação, de uma continuação. Então, ali a gente já sabe que não é coordenação, que é subordinação. Se uma precisou da outra, meus amores, é óbvio que já é de cara subordinação, perfeito. Não tem nem possibilidade de um ser coordenado ou outro subordinado, porque só tem duas orações, então é uma completando a outra. Fechou. Perfeito. Muito bom, hein? Gostei. Já começaram arrasando a primeira questão aí. Vamos para a segunda, vamos embora. Vamos embora, que eu acho que eu botei 11 questões, e questão pra caramba. A segunda questão. Vamos lá. De acordo com a norma padrão, é uma questão da SFSEX, tá? Eu boto sempre no cantinho ali de onde eu tirei, né? Vocês já sabem disso. De acordo com a norma padrão e o sentido do texto, a oração destacada no trecho do quarto parágrafo, aí o que eu falei para vocês? Você nem precisaria ler o texto. Olha qual é a oração destacada no quarto parágrafo. A banca colocou para você no enunciado, ó. Embora pouco se pareçam com humanos, suínos têm a parte central do corpo. Provavelmente era um texto que falava sobre o animal, né? A gente já tem uma segunda questão falando do porco, né? E os órgãos vitais nela contidos de tamanhos comparáveis. Gente, olha o que a banca fez. A banca ainda marcou em negrito a oração que ela quer que vocês analisem. E eu vou falar para vocês. Tô lendo aqui as respostas. Ó, Vidal, Andressa, Amendoim foram tudo na A. E eu vou falar para vocês, tem gente que não estuda, que chega sem entender o enunciado, sem estudar, ter visto a gramática, a norma padrão. E olha como as questões não são impossíveis de fazer. Quando você tem estratégia e estudo, você já sabe o que a questão quer. Vocês botaram letra A? Vamos ver se é então. Pode ser substituída por quê? Ainda que pouco se pareçam com humanos, embora pouco se pareçam com humanos, ainda que pouco, faz sentido, né? Faz sentido. Vamos ver a B. A medida que. A B não combinou, porque a B tem a medida que. E a B, ela está indicando uma ideia de proporção, né? E a gente já sabe que o embora, olha como é importante entender as conjunções, os sentidos, é o que eu falei para vocês, né? Mas aí vamos lá. A B já não poderia, porque está indicando proporcionalidade. Eu estudei, eu sei que o embora não é uma subordinada adverbial proporcional. Não é isso? É uma concessiva. Aí vamos ver a C. Como pouco se pareçam com humanos, esse como ali tá com ideia de comparação, né? Pouco se pareça, como pouco se pareça, está comparando alguém. Então, embora não pode ser comparativo, né? Então, foi tranquilo para mim. Aí vem a letra D, conforme.
Conforme eu estudei que é conformativa, e o embora não é conformativo. Olha só como a gente conecta. Então não pode ser também, né? Aí vem uma outra lá na letra E, que é o porquanto pouco se pareçam com humanos, né? Uma outra conjunção ali. Só que assim, a ideia do porquanto, ele fica mais, ele tem uma conexão com a ideia de explicação. É como se fosse porquê. O porquanto é como se fosse o porquê. Então, assim, também não combinou. Então, é isso que vocês falaram, é a letra A. O ainda que tem o mesmo sentido que o embora, porque transmite aquela ideia de contraste, né, de oposição. Perfeito. Aí você poderia ter lido a frase que está aqui em cada alternativa, complementando com o que está ali no enunciado, né? Você não precisa nem ler o texto literalmente, ó. Você pode falar, ainda que poucos se pareçam com humanos, os suínos têm a parte central do corpo e os órgãos, você pode continuar. Que você vai conseguir entender essa ideia, vai conseguir entender ali essa ideia de contraste e oposição, tá bom? Esse porquanto, ele poderia ficar numa causal, por exemplo, o conforme na conformativa, o como numa causal ou comparativa. Então, a partir de cada conjunção, vocês observem, né, que a gente pode ter um sentido e dentro de uma subordinada adverbial diferente, né? A 3. A 3 é para soldado, né? Ali é o soldado da PM, mas serve muito bem, tranquilamente, para qualquer tipo de concurso militar, né? Vamos lá. Assinale o item que há. Tá dando para vocês enxergarem? Eu vou aumentar aqui, que ficou meio clarinho, né? Acho que agora tá indo. Aí, tem que aumentar um pouco aqui. Então, vamos. Assinale o item em que há oração subordinada adverbial condicional reduzida de particípio. Olha aí como é que veio o enunciado bem direto. Tem que ter uma oração subordinada adverbial indicando condição, só que ela vai estar sem conjunção, ela vai estar reduzida de particípio, ela vai ter um verbo que vai estar no particípio. E ela precisa transmitir ideia de condição, meu povo, tem que lembrar. Porque podem ter muitas orações reduzidas de particípio, mas com ideia de condição, você tem que observar se ela vai estar com ideia de condição. Aí que está a jogada dessa questão. E aí, o que vocês colocariam? Cumprida a sua promessa, poderá fazer como entender. Já que a cidade está alagada, não haverá aulas hoje. Lembra que tem que ter ideia de condição. A C, ela dormiu bastante, tanto que acordou na hora do almoço. E vem a D, menos do que ontem, ele se atrasou para o jantar. E aí? Aí a jogada está em você interpretar o sentido, é o que eu estou falando. Tem que ir no sentido. Esse já que indica uma causa, né? Já que a cidade está alagada, não haverá aulas hoje, indica uma causa. Ela dormiu bastante, tanto que já é uma consequência, né? Menos do que ontem, ele se atrasou, está indicando uma proporção. Vai na ideia, na ideia. Aí, se você for, nem iria na conjunção, porque ela tem que ser reduzida, né? Então, ela nem pode ter conjunção. Então, olha aí. Ela não pode nem ter conjunção, porque ela é reduzida de particípio. Olha a pegadinha. Se você bota B, como vocês botaram aí, o já que é uma expressão, né, uma locução conjuntiva, e não poderia ter, porque ela é reduzida. Por que você vai botar que é B? Olha a pegadinha. É para saber se o candidato ele sabe o que é uma reduzida. Prestar atenção? É para ver se ele sabe o que é uma reduzida. Então, o enunciado até ajudou. Tem que transmitir ideia de condição, mas ela tem que ser uma reduzida de particípio. Aí vem a letra C. A letra C tem o tanto que dá a ideia de consequência. E vem a letra D. Menos do que, menos que. Então, a nossa resposta, olha só como é bom a gente pensar e analisar e avaliar o enunciado, o que ele quer da gente, avaliar as alternativas. A única que não tem conjunção é a letra A, gente. Isso aí, sabe porque eu falo, eu dou ênfase para vocês nisso? Porque muito candidato não estuda. E eles não sabem que a reduzida, oração reduzida, ela não pode ter conjunção. Aí ela vai em qualquer outra aí que tem conjunção. O candidato vai, a pessoa vai e marca alguma que tem conjunção, já errou.
Então, essa banca aí, ela estava prestando atenção se o candidato sabia o que é uma reduzida. Não é nem para você classificar, é para você mostrar que sabe a característica de uma reduzida. Ele não poderia muito bem ter pego e feito assim, a letra A e a letra C sem conjunção. A letra A, C e D sem conjunção, para confundir o candidato. Não, ele não queria confundir o candidato, ele queria saber qual é o candidato que estudou que uma reduzida não tem conjunção. Porque está muito na cara. A letra B tem conjunção, a C tem conjunção, a D tem conjunção. A única que não tem a A. Então, assim, é para você ir certeiro. Você estudou? Então você vai automaticamente na A. Você não estudou? Você não sabe que é uma reduzida. Você pode ir em qualquer uma outra. Repararam? Então, perfeito. A questão 3, letra A. Cumprida. E o cumprida tá no particípio, né, gente? Cumprida. Por quê? Por que tá no feminino? Porque tá fazendo referência aí à promessa, né? Não pode ser cumprido, porque é a promessa, tá bom? Por isso que tá assim um pouquinho mais diferente, né? Tem uma diferença aí nesse particípio DO. Se tiver feminino, né, ele vai para DA também. Ida, ido. Questão 4, para sargento aí, ó. Assinale a frase em que não ocorre a presença de uma oração consecutiva. Não pode dar ideia de consequência. Tem uma única aí que não transmite ideia de consequência. E aí? Agora observem as conjunções. Tem uma única que vai ser usada aí com outro sentido. Pode ser uma causal, pode ser uma comparativa, mas não pode ser consecutiva. Tô vendo aí, Miduim já respondeu. Foi rápido, hein? Andressa botou. Cuidado em que a conjunção que eles usaram aí confunde bem. As conjunções que eles usaram aí confunde. O tão que, vou dar uma dica para vocês. O tão que, ele não necessariamente vai ter que ficar juntinho, tá? Eu posso botar tão, aí tananã, que pode ser um adjetivo, né? E o que vem depois. O tão que é consecutivo, tá bom? O tão que é automaticamente consecutivo. Tanto que e tão que. Consecutivo. Da ideia de consequência. Agora, tem um que ele usou aí, que é uma pegadinha, que ele usou o tão, mas não usou com o que. Ele usou com uma outra, um outro termo que não é consecutivo. Para você, na hora ali, você olhar, opa, não é consecutivo. Aí, quem seguiu minha dica já sabe qual é a resposta, hein? Vamos ver aí? A letra D não é, porque a letra D, ela é consecutiva. Tem que ser aquela que não tem ideia de consequência. A letra D, ela é consecutiva porque tem um tom que, ó, o país da loucura e da sabedoria são limítrofes e de fronteiras tão incertas que ninguém pode saber em qual dos dois se encontra. Então, tão que, consequência. Agora, vamos ver a C, já que a gente está de baixo para cima. Não existe um homem tão justo sobre a terra que faça o bem sem jamais pecar. Novamente, o tão que. Pode ser tão que, tanto que, né? Aí vem a B. Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista que o melhor modo de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo na mão. Novamente, o tão que. Aí vem a letra A. A letra A é o nosso gabarito. Por quê? Olha o que ele fez. Botou o tão como. Ninguém sofre tão pouco como o louco. Esse como, gente, trouxe toda a carga de comparação para esse período. Então, a única que não é consequência, mas sim, a gente acabou de ver que é comparação, que é outro sentido, é a letra A. É o tão pouco como. É o tão como. Olha que foi uma pegadinha, porque ele usou o tão em todas as outras, né? Só que ele usou o tão que é a mesma coisa que tanto que dá essa ideia de consequência, de causa e consequência. Entenderam por que é a letra A? Porque ele botou ali o como. O como virou comparativo. O como não pode jamais ser consecutivo, né? O como a gente até viu, né? Que pode ser conformativo, causal, comparativo, mas consecutivo não tem possibilidade do como ser consecutivo, tá? Isso é para vocês anotarem aí, para não cair nessas pegadinhas loucas aí. Aí vamos lá, questão 5. Mais uma questão boa de concurso militar aí, né? Um jornalista declarou há alguns anos:
mandar que ministros denunciados apurem denúncias em seus ministérios ou autarquias é como indicar o coelho para descobrir quem comeu a couve da horta. Entre os dois segmentos, ele já dividiu, né? O que ele quer que vocês analisem. Entre os dois segmentos indicados, há uma relação de quê? Assim é que geralmente mais cai, tá, gente? Quando pede relação de. Aí você não tem que dizer se ela é uma comparativa, uma final. Não, você tem que botar o nome da ideia dela. Não é comparativa, é comparação. Não é causal, é explicação, entendeu? Ou causa. Não é consecutiva, é consequência. Então, assim que ele vai tratar, né? Quando falar de relação, ele está falando de sentido, tá? Opa, já estão respondendo aí. Letra D. Letra B. Afirmação e explicação. Vocês não estão prestando atenção na conjunção que ele está usando. Tudo bem que é uma conjunção que pode ser várias coisas, pode ter vários sentidos. Aí, o que ele fez? Ele usou justamente essa conjunção que eu falei para vocês, que pode ter 3 sentidos, ou mais até se bobear, né? Mas, assim, ele usou para saber se você vai entender, interpretar, vai conseguir interpretar o sentido entre esses segmentos, né? Gente, ele está fazendo o seguinte, ele não está explicando. Repare que ele até usa uma linguagem mais figurada no outro segmento, vocês repararam? Indicar o coelho para descobrir quem comeu o couve da horta. Ele usa até uma linguagem figurada, como eu falei, né? Um sentido mais conotativo aí. Mas o que ele está fazendo nessa questão aí, nesses segmentos? Ele está comparando, ele está fazendo uma comparação entre duas ações. Ele está falando que quem manda ministros denunciarem, ministros denunciados apurarem notícias nos ministérios é como indicar o coelho para descobrir quem come a couve da horta. Quer dizer que, caramba, o coelho ele vai fazer isso. Indicar o coelho para descobrir quem comeu a couve da horta, o próprio coelho comeu, não é mesmo? Então, assim, é como se ele estivesse se culpando, ou culpando a si mesmo. Então, ele está comparando esse ato de denunciar, né, enfim, ministros denunciados apurarem notícias, com o ato de o coelho culpar ele mesmo. Então, aí, isso aí, vocês reformularam aí, ó. Aí a gente tem a letra C, comparação entre duas orações. E deixa eu até ver se ele dá uma confundida, né, que ele fala de causa. Você pode, de repente, ficar ali meio confuso, mas não está indicando uma consequência de alguma coisa, ele está comparando realmente com o coelho. Explicação, o como, ele até de repente pode indicar uma causa, mas ali o objetivo não foi fazer uma explicação, não foi explicar quem são, ou quais são os ministros, ou quem são eles, ou o que eles fazem, não. Então, reparem que foi um pouquinho puxado esse daí, né? A gente tem que ter uma atenção. Quando falar de relação de, já vai automaticamente no sentido, comparando dois segmentos, duas frases, já vai no sentido mesmo. Aí, gente, é uma questão da aeronáutica, né? Que é a questão 6. Aí, interessante que ele bota um texto, eu botei o texto aí porque eu não achei tão grande assim, né? Acho que é válido até porque ele marca coisas no texto, e reparem o que ele marca no texto, tá? Por mais que, salvo, consoante e desde que. Aí consoante não é consoante B, C, não, do alfabeto não. Aí o consoante é como se fosse de acordo com, é como se fosse segundo tal situação, é coisa que você não pode contestar, é algo nos conformes, né? Conforme a pesquisa científica, o consoante está nesse sentido. Então, ele já usou algumas conjunções que não são tão típicas, né? É o que eu falei para vocês. Aí vamos lá, vamos ver o que ele quer desses 4 termos. Por mais que, salvo, consoante e desde que. Ele quer a classificação delas. Olha aí que questão maravilhosa. Ele quer que você classifique. Sabendo que as conjunções adverbiais, ao conectar orações ou termos, desempenham um papel essencial na coesão textual, estabelecendo relações lógicas entre diferentes pares do discurso, assinale a opção em que a classificação das conjunções se apresenta respectivamente correta. Então, ele quer por mais que primeiro, por mais que seria o quê? Concessiva, condicional, conformativa, concessiva.
Aí depois do por mais que, ó, vou voltar aqui rapidinho. Já lembra aí, ó, por mais que seria o primeiro, salvo consoante desde que. E aí, o que vocês marcariam nessa? Por mais que, salvo, consoante e desde que. Essa daí tem uma jogada que, se você fizer, você já vai acertar de cara. Lembra que a terceira... Olha só que magnífico. A terceira, deixa eu voltar aqui, era consoante, né? Só que ele usou uma conjunção que não é tão típica usar para essa ideia de conformidade. Mas se você substituísse por segundo, conforme, você acharia perfeitamente que ela é uma conformativa. Qual é a única opção, mesmo se você não sabe, não lembra ali, né, na hora, o salvo, por mais que, ou desde que, o consoante ia te ajudar, se você substituísse, obviamente, né? Se você tivesse essa sagacidade de substituir, ainda tem isso. A única opção que a terceira é conformativa, que é o consoante, é a letra A. O consoante é o conforme. E se eu não soubesse? Vamos lá. Vou dar uma dica. Professor, eu não sei o que é consoante. Como é que eu ia seguir essa dica de a terceira já ser conformativa e já acertar que o nosso gabarito é a letra A? Vamos lá. Depois da palavra consoante estava a pesquisa científica. A pesquisa científica é um tipo de texto, enfim, é um tipo de pesquisa que a gente não pode contestar. Que a gente não pode dizer assim, ah, tá errado isso ali. Caramba, mas foi uma pesquisa científica. É a ciência, a gente não pode contestar a ciência. E está ali escrito que já pesquisaram e obtiveram aquele resultado. Então, é uma pesquisa científica. Então, vamos lá. Se é uma pesquisa científica, eu usei o consoante, eu sei que esse consoante não é uma conjunção que vai transmitir algo muito diferente do que está falando uma pesquisa científica, né? Não vai estar indicando uma causa, pesquisa científica. Olha como não faz sentido. Não vai estar indicando um contraste à pesquisa científica. Não pode estar indicando um tempo da pesquisa científica. Não faz sentido. Você ia encontrar, de alguma maneira, essa ideia de conformidade, que você não pode contestar. Mas tem que ter o quê? Uma atenção, tem que ter aquela estratégia, aquela sagacidade. Se você sabe só essa, você já acertaria. Eu acho a mais fácil ali de lembrar qual é essa consoante, mesmo você não conhecendo, não sabendo que é consoante. Se você fosse pela ideia, você entenderia que seria letra A. Mas vamos lá. Por mais que é concessiva. Aí, vamos lá, uma dica que eu vou dar para vocês. Prestem atenção nas opções. Reparem, a única que vai fazer você ficar confuso é a letra A e D. Por que a Andressa botou? Estou entre A e a D. Porque tanto a A quanto a D começam com a mesma classificação. Então, de cara, você ia eliminar B e C. Você realmente vai ficar entre a A e a D. Por quê? Ele fez uma pegadinha, ele botou duas opções que começam com a mesma. Então, uma delas é o nosso gabarito. Por que ele colocaria logo de cara a primeira sendo a certa? Entenderam qual é a jogada? Aí, vamos lá. É concessiva, porque esse por mais que está indicando um contraste, né? Por mais que a tentação dos alimentos processados seja forte, optar por uma alimentação saudável é um investimento. Olha a ideia de contraste aí, ó. Alimentos processados e alimentação saudável. Concessão, ok. Aí vamos lá. Aí tem o salvo se. Salvo se dá uma ideia, não dá uma ideia de conformidade. Conforme se, não faz sentido, né? Olha só, é só você trocar. Segundo se, não faz sentido. Só pode ser condição, porque tem o se. Olha a outra estratégia aí. Tem o se depois, que a banca nem marcou como conjunção para te confundir mesmo. Mas ele aparece ali, ó, salvo se ignorarmos essa escolha. Olha só, nós não ignoramos essa escolha. Só se nós ignorarmos essa escolha, corremos o risco de comprometer. Não tem uma certeza que a gente vai ignorar. É só se ignorarmos. Então, olha aí quantas dicas tem, gente, para gabaritar essa questão. Repararam? Começam com a mesma e terminam com a mesma. Boa! Isso que o candidato olha, né, Andressa? Ele olha a primeira e vai olhar a última. E, caramba, é igual. Só pode ser uma dessas. Aí, o que vai te ajudar são as conjunções do meio, né? São as classificações que estão no meio. Que é o salvo se, que não dá para você trocar, não dá ideia de conformidade, né? E
a conformativa lá, que sim, a consoante que dá para trocar por conforme, de acordo com, né? Enfim, conforme, segundo. Aí a minha tática é essa: tentem trocar, tá bom? Por outras conjunções que pertençam àquela classificação. Vamos mais uma aqui, vamos embora. A 6, então, ok. Vamos para a 7. A 7 é da aeronáutica, de novo, né? Da EAR. Considerando a sequência de orações subordinadas adverbiais a seguir, assinale a alternativa que possui a classificação correta. Aí essa banca, ela vai tirar várias, ela vai botar várias orações subordinadas adverbiais, né, tipo um textinho, e vai deixar em negrito para você prestar atenção nas conjunções que ela usou. E cuidado que vai ter reduzida aí. Olha o chegado. Houvesse chegado. Opa, chegado, termina em DO, ado. Então, ou do, né? DO. Opa, já é uma reduzida de particípio. Então, ela já botou uma reduzida. E depois ela continua, né? E bota mais uma reduzida lá embaixo. Ó. Como não havia mais o que fazer, olha o fazer aí. Agora ela quer que vocês classifiquem. Só que prestem atenção só se ela está desenvolvida ou reduzida, que pode te ajudar, né? Andressa vai na A, Miduim foi na A também. A gente tem uma condicional. E olha aí, tá falando uma hora antes, mas não necessariamente vai indicar tempo. Muito bom. Nem tem a opção de tempo na primeira ali, né? Que bom, porque poderia confundir muitos candidatos que não estudam, que não são vocês. Que vocês já estão muito alertas, muito atenciosos quanto a isso. Parabéns, meus amores. É a letra A. Isso aí. A gente tem houvesse chegado uma hora antes, mesmo tendo a ideia de hora, não é uma temporal, porque o importante está nesse houvesse chegado. Esse houvesse, gente, ele está indicando uma condição. Ele está no subjuntivo, né? No modo subjuntivo. E a gente sabe que o subjuntivo é o modo verbal que indica hipótese, dúvida. Olha aí, dá para a gente conectar também a outras matérias, ó, dentro da língua portuguesa. Então, vamos lá. Outra pegadinha que eu falei para vocês, o que acontece? Tem uma outra condicional lá embaixo, ó. Letra D. Então, ou vai ser A ou vai ser a D, porque eu já interpretei o sentido da condicional. Eu achei que é a condicional, sem nem analisar. Você vê que tem duas assim, ó, já fica atento. Não é para sair marcando, né? Você não vai sair marcando duas, né? Só um gabarito, pelo amor de Deus. Mas assim, tem duas condicionais e uma conclusiva e uma possessiva, com certeza ele quer fazer uma pegadinha com você e te deixar em dúvida entre duas. Então, ou é A ou é D. Presta atenção. Aí vamos lá. Por mais que não trabalhassem, vamos lá, eles não trabalhavam, mas mesmo assim recebiam ajuda, uma ajuda financeira, mesmo sem trabalhar. E quando você recebe um dinheiro, é quando você trabalha, né? Mas mesmo assim, o por mais que dá essa ideia de concessão. E olha como eu interpreto a outra frase: por mais que não trabalhasse, recebeu ajuda. É estranho, né? Muito difícil alguém ajudar quem não trabalha, ou quem não faz por merecer, não faz por onde. Então vamos lá, já não pode ser conformativa. Você não pode trocar por nenhuma conjunção que dá ideia de conformidade, porque não faz sentido, ó. Conforme, aí não tem nem o que botar, ó. Conforme ou conforme não trabalhassem, recebiam ajuda. Você não pode contestar algo, né? Não dá essa ideia de contestar alguma coisa, de não contestar uma frase, uma ideia, uma citação. Não dá. E a última é causal. Olha o como aí. Aí, olha a pegadinha que ele faz. Explicativa? Não existe um tipo de oração subordinada adverbial explicativa. Mas aí, por que ele botou ali na letra D, no finalzinho, a explicativa? Para confundir o candidato. Porque ele sabe que existe uma explicativa lá nas orações coordenadas. Mas Apolônio de Carvalho. Então, assim, não teve aula com a Profepati, então ele não estudou e ele vai na explicativa, porque ele não lembra. Ah, explicativa, tá. Já estudei uma explicativa, mas não existe subordinada adverbial explicativa. Mas existe o quê? Causal. Então, como não havia mais o que fazer, decidimos ir embora. Olha a ideia de causa aí. Não está com ideia de conformidade, não está com ideia de comparação, ele não está comparando nada. Só pode ser causal. Perfeito. Caramba, arrasaram, hein? Não acho essa questão fácil, não. Essa questão tem muita pegadinha e pensar em muitos conhecimentos prévios, né? Outra questão aí, fresquinha, né? 2023, 2024, da EAR. Vamos embora. No trecho
Como eu não podia caminhar, Melissa veio ao meu encontro. A oração em destaque é classificada como oração subordinada, o quê? E aí? Aí, junto as duas orações, né, subordinadas que eu expliquei para vocês hoje. Por isso que eu gostei dessa questão. Ele pega a subordinada adverbial e ele pega a subordinada adjetiva. Vamos ver se vocês conseguem diferenciar uma adverbial de uma adjetiva? Então, vamos embora. Vamos ver o que vocês vão colocar aí. Tô curiosa para saber o que vocês vão responder. Uma já respondeu ali, Andressa, C. Andressa não prestou atenção no que eu falei, hein? As orações subordinadas adjetivas sempre começam com o pronome relativo que. Elas não começam com conjunções. Elas sempre, ó, Vidal também tá dando bobeira. As orações, então anota isso aí. As orações, eu já eliminaria duas de cara aí. Por quê? Porque o que está em negrito não começa com o pronome relativo que. Para ser uma adjetiva, gente, uma subordinada adjetiva, tanto explicativa quanto restritiva, elas têm que começar com o pronome relativo que. E ali não começa com o pronome relativo que. Olha como são toda oração subordinada adjetiva, seja ela restritiva, explicativa, tanto faz. Mas se ela é uma adjetiva, ela tem que começar. Então, a parte em negrito, que ele destacou ali, deveria começar com o pronome relativo que, para dar essa ideia de caracterização. Ah, confundiu, que susto, olha lá, hein? Então já não poderia ser nem a B nem a C, presta atenção aí. E começa com como. Como eu não podia caminhar, Melissa veio ao meu encontro. Tá dando ideia de consequência ou causa? É uma consequência? Aí que ele faz essa jogada. Você sabe que a adjetiva começa com que, então você elimina B e C. Legal. Agora você vai ficar em dúvida entre consequência e causa. Ali, nesse caso, transmite ideia de explicação, de causa, e não de consequência. Isso aí, Andressa, viu? Letra D, causal, perfeito. Transmite ideia de causa. Letra D. Tá vendo como é uma pegadinha em cima da outra? É um conhecimento em cima do outro que você tem que ir ativando? Mas é isso, é praticando, gente, que vai chegar lá na hora e vocês vão analisar isso rápido, porque vocês já vão ter praticado. Vocês vão lembrar da voz da professora Paty na cabeça de vocês falando isso aí na hora da prova, ó. Vocês vão lembrar, tenho certeza que vocês vão lembrar. Ainda mais essa agora aí, ó, que puxei aí a orelha de vocês, ó, que vocês não prestaram atenção no que eu falei das adjetivas. E tem que anotar isso aí no caderno de vocês, hein? Então não quero ninguém errando isso aí mais, não. Outra questão da banca aí da CIAR, né, da aeronáutica, questão 9, que diz o seguinte: o céu era um lugar divino e os homens somente o alcançavam quando eram convidados ou homenageados pelos deuses. Aí vocês já responderam, ó. O termo destacado expressa o quando, né? Que está destacado. Eu achei legal que ele não destacou toda a oração, né? Ele destacou só o quando. Letra B, temporalidade? Isso aí, letra B, temporalidade. Perfeito. O quando, gente, vai ser muito difícil você ver o quando, é só o quanto, né? Quanto que você tem que prestar atenção, que indica quantidade. Agora, o quando, tá óbvio que está indicando um tempo específico, né? O céu era um lugar divino e os homens somente alcançavam esse lugar divino quando eles eram convidados ou homenageados. Há uma certa época, né? Um certo tempo que eles deveriam ser convidados, ou quando eles eram homenageados, que eles conseguiam chegar a esse lugar divino. Isso aí. Muito bom. Vocês nem confundiram essa, né? Não pode ser conformidade, não pode ser... Olha o que ele bota aí, adversidade. Tem nada a ver com oração subordinada à adversidade, né? A gente tem a adversativa na coordenada, né? Ou a concessiva na subordinada adverbial. Muita atenção, uma coisa que eu quero falar para vocês. Muita atenção que banca de concurso militar gosta de confundir coordenadas com subordinadas, tá? Gosta de botar essas classificações misturadas para ver se você sabe se é uma coordenação ou se é uma subordinação. Isso, assim, é típico cair em prova de concurso militar essa confusão. Então, ele vai tirar ali, vai botar vários tipos de oração subordinada, né? E uma ali coordenada, só para te confundir. Entendeu? Isso pode acontecer.
Vamos lá, questão 10. Vamos que vamos. Olha quantas questões a gente está fazendo hoje, hein? Tá muito bom. Tô gostando de ver. Outra da EAR, aí é de 2023, né? Aí eu achei interessante que ele não destacou. Eles fazem quando eles querem, né, gente? Quando a banca quer, ela destaca. Quando ela não quer, é bom se ir muito nisso, não, né? Mas eu já expliquei como vocês acham a oração subordinada, hein? Achou o verbo, separou as orações, vai seguindo aquelas minhas dicas. Aí tá assim, leia. Enquanto a primavera mostrava as andorinhas sentiam o perigo que rondava seus irmãos. A oração subordinada adverbial presente no trecho acima classifica-se como. Aí eu vou falar para vocês. A primeira oração ali é a subordinada adverbial. Lembra que eu falei que não necessariamente a primeira vai ser a principal? A primeira aí já é a subordinada, que é o enquanto a primavera mostrava todo o seu esplendor. Já é, porque tem o enquanto. O enquanto vai dar uma ajuda para gente. Não é a todo momento que as andorinhas sentem o perigo que rondava os irmãos, né? É no momento específico. E aí? Isso, sacaram a ideia aí, o sentido. Letra B, temporal. Eu gostei dessa questão como temporal, porque não caiu o quando, que é típico, né? Que é comum. Mas caiu o enquanto. E ainda fala de primavera, que é uma certa época específica, né? Um certo tempo específico. Então, enquanto a primavera mostrava o esplendor, as andorinhas sentiam esse perigo. Então, no momento da primavera, que tem todo aquele esplendor da primavera, acontecia isso. Perfeito, gente. Letra B, temporal. Caramba. Arrasaram. Para mim, vocês vão ficar em dúvida nessa por conta do enquanto, que não é típico, né? Mas transmite ideia de tempo também. Aí vem a questão da EAR novamente aí, mais uma da EAR, da aeronáutica. E diz o seguinte: leia. Os policiais agiram com rigor, como determina o regulamento. A conjunção subordinativa presente na frase acima exprime circunstância de. Aí eu vou falar. Aí ele fez uma pegadinha legal. Se você não entendeu o sentido, lembra o como pode ser causa, o como pode ser conformidade, o como pode ser comparação. Ainda bem que ele não botou comparação aí, né? Mas ele botou dois aí que poderiam ser, né? Mas você. Ah, isso aí. Isso aí, gente. Conformidade. Por que é conformidade? Porque o como está indicando um determinado regulamento, não é isso? É como determina o regulamento. E regulamento a gente não pode contestar. Está regulado, é lei, né? Está ali dizendo que é para você fazer isso e acabou. Perfeito. Então, letra D. Conformidade. Caramba, arrasarem. Gostei, gostei. Para mim, vocês iam confundir com causa, de repente. Acho que condição e consequência não dá nem para confundir, né? Nem, acho que nem causa, né? Mas vai que ficou ali meio na dúvida, né? Mas gostei, gostei que vocês, no início, até esquentar, né? Até dar um. Até ir para até pegar o ritmo, né, digamos assim. E isso, Minu, é só substituir. Perfeito. Pode fazer essa estratégia, conforme determina o regulamento. Segundo determina o regulamento. Isso aí. Por isso que é bacana conhecer as conjunções. Isso é legal. Se vocês podem pegar na internet, né, tem tabelinhas com várias conjunções causais, com várias conjunções conformativas, várias conjunções comparativas, enfim, todas as conjunções vocês conseguem achar facilmente. Aí é só vocês substituírem. Ah, mas professora, tem que ficar decorando todas as conjunções comparativas, todas as conjunções causais. Não, não precisa ficar decorando. Pelo sentido, você conseguiria compreender também, repararam? Pela ideia, você consegue compreender, ver a palavra que vem depois, ver se indica uma lei, um regulamento, uma citação de um filósofo, algo que não dá para você contestar. Então, só pode ser ideia de conformidade, ideia de conformativa. Isso aí. Tem algumas dicas e estratégias para cada tipo desse, né? Que eu fui falando conforme a explicação. Você vai pelo sentido, você vai pela substituição de conjunções. Então, muita atenção a essas questões. Repararam que não são questões difíceis? Tem uma ou outra ali que pode pegar um pouquinho, né?
pode confundir um pouquinho o candidato, mas assim, em si, são questões muito diretas, muito objetivas, que pede a classificação, que pede o sentido daquela oração subordinada. Então, assim, não é nada impossível, mas é bem focada em classificação, em sentido, é semântica com a gramática, né? Trabalhando aí circunstâncias, enfim. E aí, gente, alguma dúvida? Acho que vocês foram muito bem, hein? Gostei de ver. Adorei a participação de vocês aí na aula de hoje, muito bom. Então, galera, quero ver todo mundo aqui de novo na aula de português 8, que eu vou começar com conteúdos, né, que fogem aí à subordinação e à coordenação. Já foi, orações coordenadas e subordinadas já foi. O próximo conteúdo eu vou botar crase, e é muito importante que crase cai bastante também. Vou relembrar vocês as regrinhas da crase. E tem a nossa aula 9, 8 e 9 já aí programada para julho. Então, assim, quero ver vocês na aula e participando do jeito que vocês estavam hoje aí. Convidando os amigos aí para participar, que a galera tá fugindo, né? Não pode fugir, não. Tem que estar aqui, ó, firme e forte nas aulas para a gente conseguir esse gabarito aí em português. Tá bom, gente? Muito obrigada aí pela participação de vocês. Adorei estar com vocês hoje e volto com vocês aí na próxima aula de português 8, tá bom? Vocês não perdem por esperar, hein? Vai estar, ó, top. Um beijo, meus amores. Até a próxima, tá? Muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Boa noite, galera. Vai lá e comenta sobre a aula, hein? Vou abrir o grupo já para vocês. Isso aí. Beijo, Jaque. Beijo, Paty. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.